Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à quinta mentoria do DT. Hoje conversaremos sobre prefixos e sufixos. Esse conteúdo vai nos ajudar a entender um pouco mais facilmente o significado de determinadas palavras, além de aprender as suas grafias corretas, que vocês vão ver. Pode parecer fácil assim no começo, mas depois pode dar uma embolada na cabeça. Antes de tal palavra, eu uso esse sufixo aqui ou esse outro sufixo que tem o mesmo significado. Além de aprender ortografia, a gente vai dar uma expandida no vocabulário, que é uma habilidade muito importante para o teste nas atividades que a gente tem que escrever ou ali também completar. E também é uma habilidade muito importante para a nossa vida em geral. Sem demais enrolações, bora para o conteúdo. Prefixos, sufixos e interfixos são adicionados ao começo, meio e final de palavras, respectivamente. Prefixos vêm de pré, que é antes, sufixos depois, interfixos são ao meio. Prefixos e sufixos, eles vão manter o significado e alterar o sentido. Já os interfixos, que é aquilo que a gente falou que vai no meio das palavras, eles servem geralmente apenas para dar mais uma fluidez na palavra. Por exemplo, a palavra speedometer. O certo seria falar a ela só speed meter, só que não fica tão fluido na hora de se pronunciar. Por isso é colocado um ou ali no meio, speedometer. Então, no inglês, são raríssimas as palavras que vão usar esses interfixos. É muitíssimo menos comum do que no português, por exemplo. Logo, não será muito nossa preocupação neste momento, mas aí para frente a gente pode ter uma aula sobre o assunto. Mas voltando ao conteúdo. Com as alterações causadas pelos sufixos, as palavras mudam até de classe gramatical, como o exemplo que a gente tem ali na tela. O verbo teach plus o sufixo er resulta no substantivo teacher, ou seja, uma ação acrescentada de um sufixo vai se transformar em um substantivo, algum nome, como neste exemplo ali que está na tela, o nome da profissão. Já os prefixos geralmente vão manter a classe gramatical da palavra, alterando apenas seu significado, como é visto no caso que está ali na tela, dislike, formado pelo prefixo dis mais o verbo like, se tornando o imposto de dislike. I like something, I dislike something. A gente observa ali que manteve, ainda assim é um verbo. Ali, na verdade, o like e o dislike a gente pode ter em várias classes gramaticais. O exemplo que está ali é I like something ou I dislike something, que naquele caso ali está sendo interpretado como um verbo, mas pode ter vários sentidos. Mas geralmente ali quando são acrescentados prefixos, a classe gramatical se mantém por regra. Antes de mais nada, não saia decorando prefixo e sufixo que nem louco. O mais importante é entender o que é a raiz da palavra e como que a gente vai colocar isso antes ou depois. Tipo, help é o núcleo da palavra, a palavra raiz. Dali você pode formar helper, helpful, helpless, unhelpful e por aí em diante tem vários outros exemplos. Tudo isso vai girar em torno da mesma base, que é a raiz. Quando tu começa a entender essa lógica, começa a montar palavras como se fosse um quebra-cabeça, um legozão ali do idioma. Isso facilita muito sua vida. Na verdade, a morfologia, que é o estudo de formação das palavras, se assemelha muito com só ir juntando coisa ali ao redor da raiz para ir dando novos significados. Agora a gente vai dar uma olhada na listinha. Como eu falei antes, não precisa tentar decorar tudo. Isso aqui é só para dar uma refrescada na memória para quem já sabe, talvez apresentar alguns prefixos e sufixos novos. É para ter uma ideia geral, para depois, quando vier alguma palavra na sua frente, você tentar dar uma lembrada, dar uma refrescada. Então, começando ali por un. O prefixo "n" é utilizado principalmente para negar o sentido original de adjetivos ou de verbos. Quando tu adiciona "un" em happy, por exemplo, transforma em unhappy, que significa o oposto de feliz. Ele também aparece em palavras como unlock, que lock seria trancar, unlock destrancar, untie, tie amarrar, untie desamarrar, ou seja, desfazer uma ação. Geralmente ele vai ser usado com verbos, tá? É um prefixo que que vai alterar bem radicalmente o sentido da palavra. Isso daí é bem importante a decorar, porque é uma coisinha fácil ali que sempre vai aparecer no nosso dia a dia. Partindo para des. O this também traz a ideia de negação ou oposição, mas geralmente num tom de rejeição ou separação. Por exemplo, em disagree, a gente tem o agree, que é concordar com alguma coisa. Disagree seria o oposto de concordar, discordar. Já em disconnect, por exemplo, o sentido é de desligar ou interromper alguma conexão. Pode ser alguma coisa física ou também algo ali
psicológico, algo que não esteja no físico. Ele aparece tanto em verbos como substantivos, e é muito fácil formar palavras com significado contrário do original com ele. Partindo para re. Re é um prefixo que indica repetição. Sempre que tu quiser expressar a ideia de fazer alguma coisa de novo, usa ele. Por exemplo, write, rewrite, que seria escrever, depois reescrever. Do, redo, refazer. Build, rebuild, construir, construir e reconstruir. Um negocinho bem fácil também, como o one é uma coisa necessária ali para você ter na sua cabeça já assim fácil. É muito presente no vocabulário acadêmico e profissional, então vale bastante a pena se memorizar, principalmente para o DIT. Às vezes ele muda até o tempo verbal, mas o núcleo da ideia ali, o que a gente tem que ter de preceito básico dele, seria algo de refazer, principalmente ações. Agora o pre. Ele se escreve PRE, mas é lido com um pre, com ali um i um pouquinho alongado no som de vogal. É um prefixo que dá a ideia de algo que aconteceu antes de outra coisa. Por exemplo, view, que é visualizar ou ver. Preview, pré-visualizou, teve essa visão antes. Predict, que é prever, ou seja, dizer que algo que aconteceu antes de outra coisa. Esse prefixo aparece bastante em palavras relacionadas a tempo, preparação ou antecipação. Então ele sempre dá uma ideia de antecipado. Sempre que você vê ali pre, lembra de antes e antecipado. Agora miss, também outro de suma importância. Ele significa erro ou falha, para dizer que você fez que foi feita alguma coisa de forma errada. Por exemplo, misunderstand. Understand seria entender. Misunderstand, entender errado. Place, colocar no lugar. Misplace, colocar no lugar errado. Esse prefixo aparece bastante em situações negativas ou de engano, muito útil para expressar ações feitas incorretamente. Agora a gente tem vários aqui que vão significar a mesma coisa. Ali a gente viu lá atrás que tinha alguns com sentido bem parecido, mas neste caso aqui ele só vai mudar de qual palavra que você está colocando ele antes. São variações do mesmo prefixo, ali o am, I am, are, eu, e que significam também uma negação ou uma ausência. O uso depende da primeira letra da palavra base. Invisible, in plus visible. Impossible, in plus possible. Irregular, ir plus regular. Illegal, ill plus legal. Todos têm o mesmo papel, negar e inverter o significado da palavra raiz. E para você saber qual deles que você tem que utilizar, é só dar uma olhadinha na palavra. Geralmente é só repetir a primeira letra da palavra na última letra do prefixo. Passando agora para over. Over ele vai transmitir uma ideia de exagero ou algo além do necessário. Em overthink, tu pensa demais. Overreact reage de forma exagerada. Esse prefixo também pode ter um sentido literal, de por cima, como em overhead. Vocês podem perceber que tem algumas palavras que eu estou falando que elas não têm um significado muito condizente só com a raiz da palavra, mas formadas com prefixo, ela tem algum significado. Isso é bem comum e já é uma dica, como a gente falou lá no começo, para entender o que você está lendo ali naquela palavra, sem ter que saber o significado dela explicitamente. Mais comum é exagero mesmo nesse significado aí do over. Fica ótimo para contextos emocionais, comportamentais e técnicos. Passando agora para a parte dos sufixos. Começamos com IR e OR. Antes disso, eu quero lembrar que sufixos são aqueles complementos que vão após a palavra. Então, esses aí que estão na tela formam substantivos que indicam quem fez alguma ação, quem faz alguma ação. Por exemplo, teach se torna teacher, que seria a profissão de professora. Act se torna actor, de agir para ator. São super comuns para nomear profissões, funções e até objetos que executam alguma ação, alguma função. Por exemplo, a ação de blend, que seria triturar, se torna blender, um triturador, ou também computer. Eles transformam verbos em agentes da ação. Nes transforma adjetivos em substantivos abstratos, que indicam estado, qualidade ou condição. Por exemplo, happy, que é felicidade, vira happiness, o estado de estar feliz. Dark, escuro, se torna darkness, que é a escuridão. Ele serve para criar ideias um pouquinho mais abstratas, ideais para textos descritivos, como Talk About the Photo, ou o Writing Sample, que a gente tem ali no final do teste do DT. Agora o able, o able.
Esses sufixos eles criam adjetivos com sentido de possibilidade. Understandable é algo compreensível. Também ali poderia ser um entendível, possível de entender. Accessible, que é acessível, possível de acessar. Able é mais comum, mas able com um I, B, L, E é mais aparece em palavras com raízes latinas, que seriam ali palavras puxadas do português também, que a gente pode ter que se assemelha mais à nossa convivência. Eles só funcionam bem com verbos transitivos. Full é usado para formar adjetivos que expressam algo como cheio de ou com muito de alguma coisa. Por exemplo, hopeful, alguém cheio de esperança, que seria de nossa raiz hope. Joyful, alguém cheio de alegria. Ele dá um tom positivo e descritivo. Ao adicionar esse sufixo a um substantivo, tu transforma aquele substantivo em alguma qualidade visível, geralmente usado para descrever pessoas. Less, ou less, é o contrário de full. Ele indica ausência ou falta de algo. Hopeless, alguém sem esperança. Careless, alguém sem cuidado. Transforma substantivos em adjetivos negativos, muitas vezes com um tom mais dramático. Também é muito usado em contextos emocionais e sociais para descrever pessoas ou situações. Ly. Esse sufixo transforma adjetivos em advérbios de modo, ou seja, mostra como algo é feito. Por exemplo, quick, quickly, sad, sadly. Ele é essencial para frases mais ricas e bem estruturadas, porque adiciona uma nuance ali ao verbo. É um dos sufixos mais comuns na linguagem falada e escrita, e também outro bem fácil de entender, que é super necessário. Meant transforma os verbos em substantivos que indicam resultado ou processo de alguma ação. Por exemplo, develop, development, achieve, achievement. Ele é muito usado na linguagem formal e acadêmica. Isso aqui seria o que eu daria mais atenção para saber bem como é que ele funciona e permite transformar ações em conceitos. Tion, sion. Esses sufixos criam substantivos a partir de verbos, geralmente com sentido de ação ou efeito. Por exemplo, inform, information, decide, decision, são extremamente usados no inglês acadêmico, técnico e jornalístico. A forma vai depender da origem da palavra. Traço com TL em vez do S é mais comum do que o com S, mas também temos várias palavras que você vai usar no contexto mais formal que são justamente com o S. OUS e OUS. Transforma substantivos em adjetivos com sentido de cheio de também, como aquele outro que a gente viu lá atrás, mas usado em outras palavras. Esse também ele pode ser utilizado para falar que algo possui alguma característica. Por exemplo, danger, dangerous, mystery, mysterious. São perfeitos para descrever traços, sensações, características e aparecem muito em textos literários e descritivos. Com tudo isso dito, deixo vocês com um resuminho da tela de todos os prefixos e sufixos que a gente viu. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.